Muito boa tarde a todos. Gostaria de agradecer-vos pelo convite que me foi dirigido para poder falar aqui hoje sobre um assunto que me interessa bastante. Há umas semanas tive o prazer e a sorte de poder interpretar naquilo que ficou conhecido como o Tribunal Monsanto. Na verdade, não era um tribunal propriamente dito, tratava-se de uma espécie de simulação de tribunal que depois vai emitir um parecer, uma opinião, que não é vinculativa do ponto de vista jurídico. Mas o objetivo era, no fundo, preparar o terreno, dar um primeiro passo para defender as vítimas da Monsanto, a grande empresa dos OGMs e dos herbicidas. Penso que todos já terão ouvido falar da Monsanto. Esteve nas notícias recentemente porque foi comprada pela Bayer, a empresa alemã. Penso que é uma venda que ainda não foi concluída, está ainda pendente, vai depender do parecer favorável da autoridade de antitrust europeia. Mas, bom, é possível que a Monsanto passe a ser parte de uma empresa europeia. E teremos que ver depois quais são as consequências que isto tem. Mas, voltando então ao tema que me traz aqui hoje. Vou falar-vos de um caso que ficou conhecido como o caso Seralini e que, aliás, foi mencionado por diversas vezes nesse tal Tribunal da Monsanto. Ora, tudo começa em setembro de 2012. Nessa altura, um jornal científico de boa reputação, o Food and Chemical Toxicology, publicou um estudo realizado por uma equipa de cientistas que era liderada por um professor universitário da Universidade Francesa de Caen, chamado Gilles-Éric Seralini. E é preciso dizer que este estudo, antes da sua publicação, foi objeto de uma revisão pelos pares, como aliás é normal nestes estudos científicos. E foi objeto dessa avaliação durante um período de 4 meses. Avaliou-se o estudo em si, os métodos utilizados, os resultados, e o estudo foi considerado publicável. E de que é que tratava este estudo? Bom, neste estudo, 200 ratazanas de um tipo específico, as ratazanas do tipo Sprague Dawley, foram alimentadas com diferentes menus durante um período de 2 anos. Bom, havia 3 grupos. Tínhamos um grupo que foi alimentado com milho geneticamente modificado. Depois tivemos outro grupo de ratazanas que foi alimentado ou que foi dado a beber água que continha pesticidas, que também se encontram em campos OGM. E depois havia um grupo de controlo, um terceiro grupo que foi alimentado com milho convencional, milho normal. E qual foi o principal resultado deste estudo? É que aqueles ratos que não tinham sido expostos a milho OGM, a milho transgénico, tinham 2 a 3 vezes menos tumores que aquelas ratazanas que tinham sido alimentadas com produtos de culturas OGM. Isto independentemente do sexo da ratazana. Agora, olhemos com atenção ou paremos um momento para perceber que tipo de milho transgénico é que estes ratos comeram. Bom, trata-se de um milho específico, o NK603. O NK603 é, como eu vos disse no início, um milho fabricado pela grande empresa da biotecnologia Monsanto. E porquê é que este milho é tão especial, digamos assim? Porque é um milho que foi modificado geneticamente para se tornar resistente ao herbicida, também produzido pela Monsanto, que tem como principal princípio ativo o glifosato. O que é que isto significa? Significa que os agricultores plantam este milho, o NK603, e depois podem aplicar os herbicidas, comercializados também pela Monsanto, e este herbicida mata, destrói tudo aquilo que tem que destruir, menos a cultura que é resistente.
a esse herbicida. Bom, eu acho que mais ou menos já veem para onde é que o meu discurso vai. Se o NK603 provoca tumores em ratazanas, estamos a falar de mamíferos, como nós, então será que este milho não pode ser prejudicial para a saúde humana? Certeza que a Monsanto também realizou estudos, ou não? Sim, a Monsanto fez estudos. Na verdade, o estudo realizado pelo Gilles-Éric Seralini era uma cópia, uma réplica do estudo que a Monsanto tinha realizado em 2004. Mas com uma diferença, que é uma diferença bastante significativa. É que no estudo da Monsanto, as ratazanas foram estudadas por um período de 90 dias. Enquanto que no estudo do Seralini, como vos disse, as ratazanas foram analisadas durante 2 anos e só ao fim de 4 a 7 meses é que se começaram a manifestar os tumores. Portanto, já vemos que o estudo da Monsanto, digamos que tinha algumas deficiências. Bom, como podem imaginar, também este é um estudo que teve repercussões explosivas, digamos assim. E o que é importante saber? É importante saber que a EFSA, a Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar, tinha dado uma avaliação positiva ao NK603 em 2009. E talvez se perguntem, mas com base em quê? Com base em que estudos é que a Monsanto... perdão, esse lapsus linguae interessante. Com base em quê é que a EFSA deu o aval para a comercialização deste milho na Europa? Curiosamente e ironicamente, esta autorização foi dada com base no estudo da própria Monsanto. Ou seja, é como pedir ao lobo que guarde as ovelhas. Conhecem esta expressão? Pedir ao lobo que guarde as ovelhas? É mais ou menos isso que aconteceu aqui. Na altura, o primeiro-ministro francês, não se esqueçam que isto era um estudo publicado por um cientista francês, na altura o primeiro-ministro francês era Jean-Marc Ayrault, que disse logo que se estes resultados do estudo Seralini se confirmassem, então teríamos que impor em toda a Europa uma proibição do NK603. E o que é que fez a Monsanto? Em vez de meter o rabinho entre as pernas e reconhecer que o estudo que tinha realizado era deficiente, lançou toda uma campanha de relações públicas para desacreditar Seralini e o estudo que tinha realizado, usando como principal argumento o facto de estas ratazanas, a Sprague Dawley, terem uma propensão natural para o desenvolvimento de tumores. E quanto à EFSA, o que é que pensam que a EFSA fez? Bom, seria normal pensar que a EFSA retiraria automaticamente a autorização que tinha dado ao NK603, com base no tão apregoado princípio da precaução. Ouvimos tanto falar no princípio da precaução, que diz que se não temos a certeza se uma substância, ou seja o que for, é ou não prejudicial para a saúde humana, por uma questão de precaução, não autorizamos, fazemos mais teste e só depois é que decidimos. Mas, em vez disso, a EFSA classificou o estudo de Seralini como concebido, analisado de forma inadequada e, por isso, entendiam eles, os senhores da EFSA, que não havia motivos para reabrir o processo de avaliação de segurança. Um pouco estranho, não? Eu penso que sim. Isto é ainda mais assustador se considerarmos que a EFSA já há muito tempo que é alvo de críticas quanto à integridade e à idoneidade das pessoas que a compõem. Há muitas acusações de portas giratórias dentro da EFSA.
Há casos conhecidos de conflitos de interesses entre pessoas que fazem parte da EFSA e que depois da EFSA passam a trabalhar para empresas que comercializam OGMs e vice-versa. Por isso, na verdade, podemos dizer que aquilo que é o regulador a nível europeu da segurança alimentar, na verdade, tem uma situação de grande promiscuidade com estas empresas OGM. Isto quando se trata de uma agência, que supostamente é uma agência europeia independente. E quando se diz independente, diz obviamente independente da União Europeia propriamente, portanto é uma agência que deve pensar pela sua própria cabeça, mas também se entende com este independente que deve ser independente da indústria e do setor. Por isso, resta-me apelar a que, mais do que nunca, haja uma mudança de fundo, uma mudança radical, para que a EFSA seja genuinamente a agência independente que nos protege a todos. Muito obrigada.